Amém. Nós temos começado uma longa jornada, né, no livro de Jó, e se ela é uma longa e paciente jornada para nós, imagina para Jó, não é? Que é quem realmente está experimentando cada uma dessas coisas, mas Deus quer nos levar para o mesmo lugar. E nós vimos na semana passada Jó 1, de 6 a 2 a 10, e nós falamos que queríamos lá 4 cenas importantes antes de começar a parte poética e discursiva do livro de Jó, e nós só conseguimos olhar 2. A gente viu, nessa segunda, hoje acho que é a terceira vez que nós vamos olhando aqui para esses primeiros versos de Jó, nós vimos como a glória de Deus é mais importante do que qualquer conforto em nós. Nós nunca devemos ser espantados quando o nosso conforto é tirado. Nós devemos sempre ser impressionados com o quanto a nossa vida, em meio às aflições, vão glorificar a Deus ou não, já que nós vimos que a glória de Deus é infinitamente mais importante do que o nosso conforto. E essa é uma afirmação com a qual todos nós concordamos, é o que nós vimos semana passada, prontamente em teoria. Eu lembro que eu li uma oração puritana, que o pedaço dela diz: Senhor de todo ser, há uma coisa que merece meu maior cuidado, que desperta meus desejos ardentes, ou seja, que eu possa responder ao grande fim pelo qual eu fui criado, que é glorificar a Ti, que me deste a existência. Então essa é uma oração fina e nobre. Essa é uma oração que só pode ser feita por aqueles que se tornaram reis e sacerdotes no sangue de Cristo, mas tem uma consequência impressionante, das quais naturalmente nós evitamos. Nós achamos que a glória de Deus é muito mais importante que o nosso sofrimento, mas ficamos mais impressionados com o nosso sofrimento do que com a glória de Deus, de tal maneira que quando o sofrimento chega, começamos muito mais a pensar no nosso sofrimento do que na glória de Deus, o que é inconsequente e indigno do Evangelho de Cristo. É claro que dizemos que nada pode ser mais importante que a glória de Deus, que que cristão poderia, pelo menos em palavras, discordar de que a vida e o conforto dele é mais importante do que a glória de Cristo, mas isso pode ser só uma expressão de piedade. No entanto, em pouco tempo nos encontramos recuando das implicações dessa afirmação. Quando falamos em sofrimento, começamos a abraçar toda uma teoria humanista a respeito disso, achamos que vamos ter respostas humanistas, em vez de pensarmos como só um homem regenerado pode pensar, em como Deus deve ser glorificado naquilo. E a introdução do livro de Jó, em Jó 1, de 1 a 5, retrata um mundo com o qual parece ser o mundo que nós imaginamos que devia ser, né? Porque é um mundo em que pessoas certas se destacam, como Jó. Pessoas certas, piedosas a Deus, estão no topo, estão governando, estão realmente comandando as coisas. Mas então a ação começa com 4 cenas alternadas, no céu e na terra. E eu falei que parece esses filmes que você muda de um mundo para outro nas cenas, mas o fato é que nós temos acesso a essas cenas, mas Jó não tem. E a história é contada com moderação e de forma brilhante, como só um grande diretor de cinema podia fazer, ou um grande roteirista, e algumas linhas bem escolhidas na página evocam mundos inteiros de drama, mostram como todas as coisas são muito maiores do que normalmente nós costumamos enxergar, e nesse drama a gente vê que é necessário que seja publicamente exposto que existe no mundo de Deus um grande homem que é grande por realmente ser piedoso, por haver nele o que Deus vai dizer, integridade. Tudo que Jó afirma sobre Deus externamente é verdade sobre Jó e Deus internamente. Realmente a devoção de Jó, o culto a Deus como nós estamos prestando de Jó, é realmente verdadeiro. Davi ora: Deus, eu sei que tu queres a verdade no íntimo. O que Deus diz é que Jó tinha a verdade no íntimo. Por fim, no maior cumprimento da história de Jó, nós precisamos ver um homem que não considera a igualdade com Deus, a sua grandeza, como algo a se pegar,
nós vemos Jó apontando para algo infinitamente maior. Então essa primeira cena, após a introdução atemporal que descreve quem era Jó para nós, foi o que nós fizemos no primeiro sermão. A gente lê no verso 6, houve um dia. E que dia? Depois desse dia vai começar uma cena que, em particular, acontece algo no céu que vai mudar para sempre a vida de Jó aqui na terra. E depois nós vimos a cena 2, na terra já, que vai de Jó 1, 13 a 22, e a cena 2 é totalmente aterrorizante. Passamos do céu para a terra. Passamos do diálogo de Deus com Satanás para as consequências daquilo que aconteceu no céu, na terra. E desse primeiro dia, do verso 6, para outro dia, no verso 13, como no dia 11 de setembro, em que de um dia comum, uma tragédia gigante acontece, foi o que aconteceu com Jó. Então nós terminamos no fim dessa cena, e hoje nós podemos então começar a cena 3, que volta para o céu a história, e diz assim: e vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? É exatamente esse início, o mesmo diálogo da primeira cena, né? E Deus disse: porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto. Ou seja, o externo e o interior deles são exatamente correspondem, temente a Deus e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pode pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Porém, estende a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verá se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. E então saiu Satanás da presença do Senhor, né? Jó 2, de 1 a 7a. Então, de repente, depois de todas as coisas dramáticas que nós vimos na terra, em consequência da primeira cena no céu, nós somos levados de volta ao céu para testemunhar esse outro dia, essa outra reunião celestial, não é? E já Jó não viu a primeira cena. Nós somos observadores privilegiados. Tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, seus filhos morrendo, perdeu tudo que tinha, ele não sabia porque isso estava acontecendo. Nós, leitores, podemos ser como moscas na parede, né? A gente às vezes diz: eu queria ser uma mosca para saber o que está acontecendo. Então nós somos essa mosca. Nós estávamos na primeira cena e sabemos os porquês do que aconteceu, mas Jó não estava, e aqui ele não está de novo. Então nós não temos nenhuma indicação no texto de quanto tempo demora a segunda cena no céu, ou seja, quanto tempo aconteceu aquelas coisas na vida de Jó, dele perder todas as coisas e todos os seus filhos e tudo que tinha, e ficar na mais miséria, pobreza, e dilacerado pela perda da família toda, até esse dia. Nós não sabemos quanto tempo demorou, 1 mês, 2, não sabemos, 1 ano, não sabemos. Não temos indicação de quanto tempo decorre entre os desastres da cena 2 e a cena celestial, mas essa nova cena começa com as mesmas palavras da primeira cena. Dessa vez somos informados explicitamente que Satanás veio entre eles para se apresentar ao grande eu sou. Aqui está o Senhor, mas é a Yahvé que está escrito. Se tivéssemos em dúvida de que Satanás é o ministro e servo do Senhor, isso coloca toda a dúvida no chão. Por isso, e por mais um monte de coisas, que Lutero diz que Satanás é o diabo de Deus. Você vê que tudo que ele faz se apresenta a Deus, e só pode fazer as coisas dentro dos limites que Deus estabelece e para os propósitos que Deus tem em seu próprio coração. Então, como todos os outros poderes e principados que participam da ação de Deus governar o mundo, Satanás é totalmente subserviente
ao Deus soberano, se apresenta como todos os outros poderes devem se apresentar, e Deus não tem adversários, não é? Satanás é o nosso adversário, mas não existe adversários para Deus. Então ele vem se apresentar e especificamente relata o progresso da última reunião. Ele fez tudo o que tinha sido dito quando foi enviado para privar Jó de todos os seus bens e de todos os seus filhos da maneira mais terrível possível. É uma tarefa macabra a que Satanás realizou. É uma tarefa assustadora, não é? A tarefa que ele realizou com prazer na vida de Jó. Então o relatório começa com as mesmas fórmulas da reunião anterior, a mesma pergunta: de onde você vem? E a mesma resposta evasiva, não é? De um lado para o outro na terra, e de subir e descer nela, no capítulo 2. Então o Senhor, no verso 2, então o Senhor faz a mesma pergunta que ele fez antes: viste Jó? Viste Jó depois de todos os seus filhos serem mortos, os 10? Viste Jó depois de todos os bens dele serem tirados? Você considerou meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, um homem irrepreensível, honesto, que teme a Deus e se afasta do mal? Verso 3. E se nós estivéssemos em dúvida sobre o caráter de Jó, certamente isso deve deixá-lo descansar, não é? 3 vezes agora ele é chamado de reto, não é? De um homem temente a Deus, de um homem que realmente se arrepende do mal, de um homem que realmente é comprometido interiormente com tudo que ele canta, como nós cantamos hoje, pelo narrador, e 2 vezes pelo próprio Deus. Também 2 vezes Deus o chamou de meu servo. Mas agora o Senhor continua: ele ainda mantém firme a sua integridade. Você viste como a integridade de Jó não tinha nada a ver com os seus bens, não tinha nada a ver com a sua família, dos seus filhos. Você viste como o amor que ele tem por mim não está atrelado a nada disso. Ele não me serve porque eu sou útil, ele me serve porque eu sou lindo aos olhos dele, eu sou um deleite maior para ele do que tudo que ele tem. E embora você tenha me incitado, verso 3, contra ele para destruí-lo sem razão. Nós sabemos que as razões de Satanás era a desconfiança da integridade, da devoção de Jó a Deus. Então aprendemos umas 2 coisas aqui. Primeiro, que Jó manteve sua integridade como um crente regenerado, genuíno. Cada vez mais as pessoas não gostam disso. Nós vivemos uma época ecumênica. Nós queremos que todo mundo seja genuíno, mas você vê, Satanás está interessado em quem realmente é regenerado. E Deus conhece os seus, é óbvio. E Jó é consistente. Jó não é simplesmente porque ele declara coisas. Algo foi feito nele, algo no interior dele é verdadeiramente marca da obra soberana do Espírito de Deus. Mas em segundo lugar, nós aprendemos o motivo real de Satanás. Satanás nunca tem bons motivos para o que ele faz. Apesar de você ver, ele está tanto a serviço e debaixo da soberania de Deus, como todos os outros anjos, principados e potestades não caídas, e ele junto com as caídas. Mas as motivações de Satanás são sempre assim. Satanás estabelece o teste com uma lógica que tem fundamento, e o fundamento da lógica de Satanás é a glória de Deus. Satanás está dizendo para Deus assim, e é o que ele faz o tempo todo: essa pessoa te serve porque te ama? Eu estou observando o Joaquim, José, a Maria, a Joana, ela te serve por amor? Ela se deleita em ti? Porque ele sabe que a única coisa que importa é se um coração glorifica ou não a Deus, se deleita ou não em Deus, tem alegria ou não em Deus, tem paz ou não em Deus. Mas o que ele realmente quer não é ver Jó testado para ver ele aprovado, ele quer ver Jó destruído. Deus, você me incitou contra ele sem causa, ou seja, os seus desejos são exatamente como o seu coração. Ele quer que Deus o destrua, o engula vivo, o mate. Não há nenhuma justificativa para isso, não é nenhuma justificativa justa ou boa, mas é isso que Satanás deseja.
Os sofrimentos de Jó, eles não são, eles são, entre aspas, imerecidos. Eles são imerecidos no sentido de que Satanás está colocando em discussão a sinceridade do coração de Jó, ou a sua verdadeira regeneração. E, no entanto, Satanás está frustrado. Você vê, ele está frustrado com as instruções que recebeu, e retirar o que Jó tem, mas não tocar na sua pessoa, porque essa foi a ordem que Deus deu, e ele fica estritamente dentro dela. Toque em tudo que é dele, mas não toque nele. Isso frustra Satanás. Então Satanás pressiona ainda mais o assunto e diz pele por pele. Ele diz, usando uma expressão cujo significado não é absolutamente claro para nós hoje, mas ele continua: tudo o que um homem tem, ele dará pela sua vida. Ou seja, você pode violar. Ele diz que Jó tinha uma cobertura protetora sobre os seus bens, sobre sua família, e que só por isso ele louva a Deus. E o que ele está dizendo agora é que você pode violar a cobertura protetora, a pele exterior ao redor dos bens de um homem, da família de um homem, e você vai machucá-lo certamente. Mas há uma pele interior que protege o próprio homem, que protege o seu corpo, que protege a sua alma. E até que essa pele, Satanás está dizendo, seja rompida, um homem não será realmente testado para ver se sua piedade, ou seja, sua consciência da presença de Deus, sua alegria em Deus, sua paz em Deus é genuína ou não. Mas ele diz, mas estenda a sua mão e toque. Novamente tocar significa golpear. Seu osso e sua carne, ou seja, golpeia ele externamente em seu físico e internamente em sua alma. E ele o amaldiçoará na sua cara, versículo 5. Então o ponto aqui parece ser que existe uma distinção entre o que uma pessoa tem e o que ela é. E que uma pessoa está mais próximo do coração da pessoa do que simplesmente do que ela tem. Estou apegado ao que tenho, é o que ele está dizendo. O homem é apegado ao que ele tem, sejam bens impessoais e sejam as relações pessoais dele, a sua família. E dói a ele quando isso é tocado, mas isso não me machuca tão profundamente, Satanás está dizendo, quanto minha própria pele interior é penetrada. E o ataque chega a quem eu sou, a essência de quem eu sou, chega à minha alma, chega à essência da minha identidade, ao meu próprio corpo e alma. É isso que Satanás diz, e surpreendentemente, e realmente para nós, para mim, cada vez que eu olhava para Jó durante a minha vida, é chocante, porque Deus concorda, não é? Tendo repreendido Satanás, porque ele incita contra Jó sem uma razão válida, não é? Sem uma razão que realmente tenha intenções válidas, Deus responde para Jó assim no verso 6, eis que ele está nas tuas mãos, poupe apenas a vida dele. Mas Satanás está frustrado em seu desejo de ver Jó totalmente engolido, totalmente destruído. Ele não tem permissão para matá-lo, mas tem permissão para todo o resto. Então nós devemos pensar aqui muito sobre essa segunda permissão e sobre a instrução que Deus dá a Satanás. Se nós estivéssemos escrevendo essa história, se eu estivesse escrevendo essa história, se você estivesse escrevendo essa história, o Senhor diria a Satanás, basta, o homem sofreu mais do que qualquer ser humano em um dia. Ele foi levado da extrema riqueza à falência. Ele foi levado da grandeza de uma posição elevada na sociedade para a miséria. Ele foi levado de ser o pai de uma grande e feliz família, cheia de filhos, para não ter filho nenhum, luto total, luto final, que é muito raro para um homem. Isso é o suficiente, certamente, para estabelecer que a piedade dele é genuína e de que o coração dele está capturado pela minha beleza. O homem me adora porque ele sabe que eu sou digno de adoração, e não por causa das coisas que eu dou a ele. Fim de julgamento. É o que nós diríamos.
Nós, com qualquer dorzinha, já estamos tão assustados, perguntando a Deus por que aquilo está acontecendo. A dor de Jó é tão grande que nós, se estivéssemos escrevendo a história, diríamos: basta, que o Senhor discorde de nós, deve nos ensinar algo muito profundo. Que Deus discorde de nós nos ensina que a glória de Deus é realmente mais importante do que qualquer conforto que a gente tenha, do que qualquer dor que a gente possa experimentar, do que qualquer coisa que possa nos atingir. Quando tudo que Jó é tirado de Jó, quando tudo é tirado de Jó, nós podemos obter uma demonstração aproximada ou provisória de quanto Deus é digno de adoração. Mas quando nós vimos Deus permitir agora Satanás tocar no próprio corpo de Jó e golpear sua alma, nós começamos a ver como a glória de Deus e como Deus é digno de adoração. Ele é digno de adoração sobre quaisquer situação, sobre a situação mais terrível que Satanás possa pensar contra um homem. Ainda assim, Deus é digno de receber a adoração do homem. Isso é um princípio incrível, mas uma demonstração aproximada ou provisória, você vê, não é suficiente. Amar a Deus mais do que aos filhos e o dinheiro não era suficiente para mostrar que você ama a Deus acima de tudo, que você se deleita realmente em Deus. Satanás diz: isso não mostra, e Deus concorda, não mostra mesmo. Satanás diz: toque no próprio corpo dele, toque, golpeie sua alma, não é? E no final é necessário e correto que este homem sofra um ataque pessoal e íntimo a si mesmo, para que possamos ver, eu e vocês, absolutamente, sem dúvida, de que Deus é digno de adoração. Não há nada que você diga pelo qual você não está adorando a Deus e se alegrando em Deus que tenha qualquer justificativa. Deus não disse que era excessivo a adoração e a genuinidade que Satanás estava dizendo que provaria a veracidade do coração de Jó. Deus não diz: não, isso não é necessário, isso é absurdo. Não, Deus diz: é necessário que esse homem demonstre total e profunda obediência e deleite na glória de Deus. Então, pela segunda vez, Satanás saiu da presença do Senhor, verso 7, e assim a terceira cena chega ao fim no céu, e vai começar a derradeira cena na terra, antes dos grandes discursos, onde vai haver um grande silêncio de Deus, e Jó vai ter que conviver por um longo tempo com as mais profundas dores na alma e no corpo, sem saber as razões, mantendo essa verdade diante de Deus. E nós temos que aprender algo aqui e lembrar algo aqui hoje. A Bíblia deixa claro que todas as ações de Deus estão de acordo com o propósito fixo de Deus. Ou seja, tudo está de acordo com o seu decreto soberano. Você vê, não há nada que possa acontecer no universo de Deus sem que não só Ele decrete, mas como todas as coisas, das maiores às menores, estejam de acordo com o seu propósito fixo. Então, uma clara implicação bíblica do decreto de Deus é que ele é inteiramente incondicional. Tudo que Deus faz flui tão somente das intenções do coração do próprio Deus, sem ser influenciado pelo que está do lado de fora, externo, ou seja, o cosmo. Ou seja, nada que seja externo a Deus move Deus a fazer nada. Ele decide fazer algo ou nada pode realmente ser oposição ao que ele decide fazer. Jonathan Edwards diz assim: a vontade de Deus é suprema e subjugada a si mesmo, independente de qualquer coisa fora de si mesmo, estando em tudo determinada apenas pelo seu próprio conselho, seguindo nada mais que não seja somente a sua sabedoria infinita. Então não poderia ser diferente, porque sendo Deus eterno, quando Deus decretou todas as coisas, só Ele estava presente na eternidade. Quando Deus decretou essa história de Jó, não existia ninguém a não ser Deus. Quando Deus decretou a existência de Josemar, não existia ninguém a não ser Deus. Não existia Jó, mas também não existia Satanás. Não existia mundo, não existia nada. E
Paulo diz assim em Colossenses 1,14: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, resumindo, o decreto de Deus não é influenciado, nunca foi influenciado por nada externo a ele, porque sequer havia alguma coisa externa quando ele decretou todas as coisas, como você tem em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra, ou João 1:3, que diz, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o resultado inevitável dessa verdade, tão clara no livro de Jó, é que cada decisão de Deus na eternidade compõe o seu decreto soberano. E mesmo o menor dos eventos e ações determinadas, cada uma delas é inteiramente livre e segundo apenas a sua própria vontade. Deus realmente faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. Por isso é que a Bíblia repete constantemente o decreto de Deus como o seu bom prazer. Deus faz todas as coisas, todas, para o seu bom prazer, ou tudo que lhe agrada. Deus sempre fez tudo o que lhe agrada, como está no Salmo 115:3, 135:6, Isaías 46:10, 48:14, Filipenses 2:13. Então a Bíblia sempre tem o cuidado de afirmar que o decreto de Deus nunca foi baseado numa influência externa, nem homem, nem demônio, nem nada, porque todos os decretos de Deus foram feitos na eternidade, quando não existia nada a não ser Deus. Ele diz assim em Daniel 4:35: e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, com todos os anjos, como nós vimos aqui no início do livro de Jó, todos os anjos se apresentando a ele, Satanás, ou seja, todos os anjos caídos também, e os moradores da terra. Não há quem lhe possa estorvar a sua mão e lhe dizer: que fazes? Então a Bíblia afirma também que esse decreto de Deus, por ser eterno assim, ele é imutável. Alguém poderia dizer: tudo bem, o decreto é incondicional, feito na eternidade, mas ele podia ser mudado depois. Primeiro, não há nenhuma razão. A heresia que tenta dizer que Deus olhou para o futuro para fazer coisas é totalmente herética, é óbvio, e totalmente sem sentido, já que o futuro é o decreto de Deus. Deus não poderia olhar para o seu decreto para então, já que aconteceu isso, já que o que aconteceu, todo o futuro é o que Deus decretou. Então ele não pode olhar para o futuro para tomar uma decisão, já que o futuro é o que ele mesmo decretou. Então o decreto não é só incondicional, mas é também imutável. O que acontece é exatamente o oposto. A criatura não altera o decreto de Deus. Deus é que anula o conselho da criatura. Por exemplo, no Salmo 33:10 diz: o Senhor desfaz os planos das nações, o Senhor frustra os propósitos dos povos. Certamente o Império Romano tinha um propósito de durar tantos séculos e governar e mudar, mas tudo se acabou. Hoje você vê poderes, o globalismo, eles vai dominar tudo, é a mesma coisa sempre. Os assírios acharam também que iam fazer isso, os gregos, os romanos, mas Deus frustra e desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Então logo depois o salmista acaba com toda a discussão e diz assim no Salmo 33:11: mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Ele nunca muda nenhum dos seus planos, ele anuncia o fim desde o princípio. Ninguém na criação sequer pode questionar Deus. Não é que ninguém pode tentar e quase, mas não conseguir frustrar Deus, é que ninguém pode sequer questionar. Daniel 4:35 diz: ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem sequer dizer: o que fizeste? Por isso Deus pergunta com sarcasmo, com deboche, em Isaías 14:27: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, o fará voltar atrás? Depois de receber talvez a resposta e a repreensão mais dura da Escritura, Jó, nós vamos ver isso daqui a muito tempo, faz um resumo do decreto imutável de Deus, dizendo assim em Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Mas é preciso perceber que esse decreto não é apenas incondicional, feito na eternidade, portanto quando só Deus existia, imutável, mas é também exaustivo.
Ele opera tudo segundo o conselho da sua vontade, como está em Efésios 1:11. Ele faz sempre o que lhe agrada. Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe e fez tudo o que lhe agradou. O Salmo 115:3, ou o Salmo 135:6, que diz: o Senhor fez tudo o que lhe agrada nos céus e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Então Deus mesmo declara abertamente que Ele fará toda a sua vontade em Isaías 46:10, que diz: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Digo, meu propósito ficará de pé, e farei tudo o que me agrada. Então, não confunda, e isso é fundamental, essa exaustividade com mero controle geral. Deus controla tudo, e apesar de uma coisa estar indo para lá e outra para cá, Ele consegue ajeitar tudo, e as coisas acabam indo para onde Ele quer. Não. A Bíblia diz que cada coisa, minuciosamente e meticulosamente, é determinada por Deus, de tal maneira que as coisas que são mais aleatórias para nós, a Bíblia diz que não são de fato nenhum, de maneira nenhuma aleatórias. Por exemplo, diz assim no Salmo 148:8 e em Jó 37:6-13: relâmpagos e granizo, neve e neblina, vendavais que cumprem o que Ele determina. Não é incrível? Um relâmpago. Nós olhamos no dia de tempestade para os relâmpagos, eles fazem os desenhos que parecem para nós mais aleatórios possíveis. A Bíblia está dizendo, não, eles fazem o desenho exatamente determinado para eles. E tem coisas que parecem para nós totalmente automatizadas e aleatórias, e sem nenhuma importância, porque nós poderíamos pensar que Deus está interessado em coisas grandes e coisas sem importância, ao nosso ver, ignorante, acontecem meio que automaticamente, aleatoriamente. Mas a Bíblia diz assim no Salmo 104:14: é Ele que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva para da terra tirar o alimento. Ou seja, Ele que faz o capim crescer. Você pode achar que o capim crescer é uma coisa sem importância. Deus pode se importar com as grandes questões que vão levar ao final da história. Não. O capim que cresce. Ele faz o sol brilhar, Mateus 5:45. Ele alimenta os animais, Salmo 104:27. E mesmo a morte de um passarinho não pode acontecer, nem fora do momento, nem de maneira que não seja determinada por Deus, como está em Mateus 10:29. E aí daí você passa da morte do passarinho, do crescimento do mato, que é uma coisa totalmente pequena, e para nós isso significa que quem está preocupado hoje com o crescimento do mato, ou com como os passarinhos que vão morrer hoje vão morrer. Mas daí passa as nações, e a Bíblia diz em Atos 17:26 que Ele estabelece nações. Da mesma maneira que ele faz o mato crescer, Ele estabelece os Estados Unidos, Ele estabelece o Império Romano, Ele estabelece o Brasil. Para Ele, o mato não é algo pequeno que não dependa da exaustividade do seu decreto, ou Ele se dedicará às coisas grandes. Não, Ele se dedica plenamente o mato, o desenho do arco-íris, a morte do passarinho, mas o erguimento de impérios como o Império Romano. E Ele não somente estabelece, mas remove os reis, como está em Daniel 12:22, mas também move os corações dos reis como Ele quer, como está em Provérbios 21:1. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, Ele o dirige para onde Ele quer. Então todos os eventos que você poderia chamar de aleatórios são determinados por Deus, de tal maneira que Provérbio diz que a sorte é lançada no regaço. Você pega os dados e joga, mas nem isso é realmente aleatório. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Provérbios 16:33. Então nenhum evento da nossa vida pessoal escapa à pré-ordenação e à soberania de Deus. Por isso o homem como Spurgeon pode dizer, olha, você não vai viver mais um dia no mundo pela perícia dos médicos. Nós podemos nos alimentar bem, fazer as coisas que devemos fazer, porque essa é a nossa mordomia com a nossa vida, mas não se engane, nem a tecnologia, nem os médicos, nem seus cuidados podem aumentar um dia na sua vida no mundo.
e nem vamos morrer um dia antes pela astúcia de Satanás. Você vê como Deus disse para Satanás: não toque na vida de Jó. Jó não morrerá antes que Deus queira que Jó morra. Então ele supre nossas necessidades, Filipenses 4,19. Ele determina a duração das nossas vidas, Salmo 139,16, Jó 14,5. Nós não vivemos mais nem menos do que devíamos viver, ele determina. Nós não sabemos e nem tentamos sondar o quanto Deus determina para cada um de nós. Há homens incríveis, com obras incríveis, com um ministério que abençoa o mundo, que viveram 30 anos, 29 anos, 32 anos, e homens que viveram de maneira oposta. Isso não diz respeito a nós, e ele dirige os nossos passos individuais, como está em Provérbios 16:9, Jeremias 10:23. Então o controle de Deus é perfeito e se estende por tudo, do crescimento do mato ao crescimento de um império, à salvação de um homem. Então Romanos 9:15-16 diz: pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Ou Efésios 2:8-9, que diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E ele tem um controle perfeito sobre todo o nosso sofrimento, como está em Gênesis 45, 5-8, 50, 20, Jó 1, 21, Jó 2:10, Jó 12, 9, e sobre todo o mal, como está em Isaías 45, 7, Lamentações 3, 37, 38, 1 Samuel 12, 25, 2 Samuel 24, 1 e Atos 2, 22, 23. Ninguém pode resumir melhor isso do que Paulo em sua grande doxologia. Uma visão do Deus verdadeiro sempre produz no coração regenerado adoração em vez de algum tipo de amargura. Paulo, quando olha para esse Deus assim, ele diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, definitivamente, como nós vamos continuar vendo grandemente no livro de Jó, Deus é a causa final de todas as coisas. Como eu disse, nada mais absurdo do que um pastor brasileiro conhecido dizendo que Deus não tem nada a ver com coronavírus, não é? Que Deus, pelo contrário, está do nosso lado, chorando conosco, e Deus não determinou o coronavírus e as mortes. Isso você faz de Deus um ursinho de pelúcia ou um amiguinho seu, mas nada pode ser mais desonroso para Deus, não é? Essa pessoa, para que a cultura, o humanismo secular goste do Deus, inventou um Deus diabólico, porque não é um Deus verdadeiro, não é? E para que as pessoas achem que ele é muito amável, mais amável certamente do que uma pessoa como eu, que estou falando o que a Bíblia diz a respeito de quem Deus é, não é? Ele pintou um Deus, eu estava dizendo, como o Deus que Elias debochava, né? Como Baal. Elias dizia: a hora mais alta, vai ver, ele dormiu, né? Baal dormiu. A hora mais alta, vai ver, Baal viajou e não está ouvindo vocês, mas por isso que está acontecendo isso. Mas, então, Deus para essa pessoa viajou, dormiu, e enquanto isso, sem ele perceber, entrou no mundo dele um troço chamado coronavírus, que sabe-se lá quem criou, e está matando pessoas. Então, todo o ensino bíblico diz que o decreto de Deus é eterno, portanto, não sendo influenciado por qualquer coisa externa, é imutável, não podemos ser mudado, inclui tudo, absolutamente tudo o que ocorre no tempo e no espaço, e não se pode chegar a outra conclusão lendo a Bíblia. Se você quiser pegar o humanismo secular e começar a imaginar como Deus devia ser, para se encaixar na mente, na escuridão do ser humano, certamente não será o Deus da Bíblia. Se você ler a Bíblia, a única conclusão é de que Deus é a causa final de todas as coisas, através de todos os séculos da história humana, do início ao fim. Ele, somente Ele, planejou e fez tudo. Ele não meramente estabeleceu limites para a ação da criação, Ele fez acontecer. Essa meticulosidade e total exaustividade soberana do decreto de Deus levanta questões para as pessoas,
por causa do pecado, por causa de Satanás, por causa da maldade de Satanás, por causa da maldade do homem, por causa do pecado, das consequências. Nós devemos reconhecer que a doutrina bíblica do decreto de Deus, que a gente vê, de fato faz tudo segundo a sua própria vontade, como Efésios 1:11 diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz tudo segundo o propósito da sua vontade. Muitos tentam fugir disso. Essa pessoa queria, ao querer falar a respeito da pandemia e por tudo que vimos sobre os decretos de Deus, podemos concluir claramente que a Bíblia nunca fala em Deus permitindo coisas, né? Isso é totalmente inconsistente com tudo que a gente vê na Bíblia, pois o significado de permissão é apenas não impedir o que já iria acontecer, não impedir uma coisa que tem tendência de acontecer. E quando você fala da vontade permissiva de Deus, você obscurece a revelação de Deus. Um conhecido teólogo arminiano diz assim: Deus simplesmente permite que esses agentes produzam o que quiserem. Esta é a verdadeira permissão, ou seja, não eficácia, mas não interferência. Não eficácia, ou seja, não é que Deus está envolvido, simplesmente Deus não interfere. Mas toda essa ideia de não interferência ou impedir o que já ia acontecer, porque a ideia da vontade permissiva de Deus é isso, uma coisa iria acontecer e Deus simplesmente não vai impedir, não faz nenhum sentido lógico à luz do decreto eterno, incondicional de Deus, porque como nós vimos na eternidade passada, no momento do decreto, não havia nada externo, não havia tendência de acontecer nada. Lá na eternidade, Satanás não pediu para tentar Jó, e Deus disse: vou permitir, vou decretar isso, o meu decreto, é minha vontade permissiva. Eu não queria isso, mas já que vai acontecer, eu podia tentar, eu podia impedir, mas eu não vou impedir, eu vou permitir. Isso é ridículo. Quando Deus decretou, como Davi diz, os meus primeiros dias e o último, antes de eu nascer, todos os meus dias estavam escritos no seu livro. Quando Deus fez isso, não existia nada a não ser Deus. Não existia Satanás pedindo: eu queria fazer isso com Jó, você permite? Não havia tendências antecedentes para nada, porque não existia nada a não ser Deus. Não havia nenhum agente em qualquer trajetória pedindo permissão. Satanás não pediu permissão a Deus muitos séculos antes de Jó existir, para ele fazer isso. Quando Deus decretou a vida de Jó e como ela manifestaria a sua glória, não existia nem Satanás nem Jó. Portanto, não havia uma tendência daquilo acontecer que Deus simplesmente resolveu deixar acontecer. Todo o acontecimento só vai acontecer porque Deus decretou que ele acontecesse. Não existia nenhum agente externo que fosse fazer aquilo e que Deus resolveu simplesmente não interferir. Na eternidade passada não havia nenhum agente maligno que pudesse fazer algum apelo: eu queria tanto matar o seu filho na cruz. Deus é que decretou que o seu filho vai morrer na cruz. Ele não decretou isso porque algum agente externo queria matar o seu filho. Não existia agente externo. Deus decretou tudo na eternidade. Só existia Pai, Filho e Espírito Santo eternamente. Foi quando o decreto foi feito. Jesus é o Cordeiro que morreu antes da fundação do mundo. Antes da primeira coisa a ser criada, Jesus já tinha morrido na mente do Pai. Esse é o decreto. Ou seja, permissão é não interferir. Mas não havia nada para Deus se abster de interferir. Não é que haveria uma morte da cruz e ele resolveu: não vou interferir, vou deixar acontecer. Não. A morte na cruz vai acontecer porque ele quer. Porque quando ele decretou isso, não existia mundo. Não existia nada que pudesse interferir, não existia Satanás, não existia pecado, não existia nada. Você só pode falar em permissão, só é possível falar disso racionalmente se existe uma força externa e independente. Se existisse eternamente uma força independente de Deus, com intenções e com propósitos que Deus resolve deixar acontecer, mas não existia essa força independente. Satanás é tão dependente de Deus quanto eu e você. Então, além de ele ter começado num ponto na história, ele começa já como parte do decreto de Deus.
Mas então esse não pode ser o caso de Deus. Nada existia quando Deus estabeleceu os seus decretos eternos. E nada no universo, em tempo algum, pode ser independente do Criador, em qualquer situação. O poder que Satanás usa é o poder de Deus, e o poder que eu uso é o poder de Deus, e o poder que todos os homens estão usando agora é o poder de Deus, porque eles existem, respiram e se movem em Deus. Você não tem uma batida do coração se não é Deus que está fazendo. Você não pode respirar se não é Deus que está fazendo isso. E você não pode se mover se não é isso. Você não pode existir. Não vivemos, não nos movemos e não existimos. A ideia de permissão não faz nenhum sentido lógico quando aplicada à eternidade de Deus, ao plano eterno de Deus. Então, distinguir finalmente uma vontade decretada por Deus de uma vontade permissiva é totalmente artificial. E, finalmente, se você quiser usar a linguagem da vontade permissiva, é se assumir que a suposta permissão divina nada mais é do que a decretação dos fatos. Mas se a vontade permissiva, entre aspas, é Deus ter determinado que Satanás existiria, que Jó existiria, que essa história existiria para apontar para Cristo, então é melhor você dizer diretamente o que Deus decretou e que Deus ordenou, e não que Ele permitiu, porque não faz nenhum sentido lógico. Então, normalmente nós não queremos afirmar assim, com medo de parecermos sugerir que Deus, de alguma forma, é o autor ou a causa próxima do mal, do pecado. Então, queremos evitar falar assim do envolvimento de Deus na ordenação de eventos maus e pecaminosos, ou mal no sentido como o coronavírus é mal, porque causa mortes e sofrimentos, ou eventos pecaminosos. Mas quando a gente diz que Deus não pode decretar e nem se envolver em eventos pecaminosos, nós destruímos todo o Evangelho, além de contrariar a verdade bíblica, porque a coisa mais má que aconteceu no mundo foi o assassinato do Filho de Deus, e é óbvio que esse é o seu plano. Então, é porque temos medo que alguém infira, ao falarmos isso, que estamos dizendo que Deus é culpado de pecado. O desejo das pessoas pode ser nobre, mas não importa se o teu desejo é nobre, ele é diabólico. Pedro pode ter sido, aparentemente, aos nossos olhos, nobre ao dizer para Jesus: não vá a Jerusalém, não morra, eu quero que você viva, eu te amo. Mas Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. A nossa ideia de pensamento nobre pode nada mais ser do que um pensamento totalmente diabólico, que é o que acontece aqui. A própria Escritura não se importa em falar claramente da agência de Deus no mal, em termos definitivamente ativos. A Escritura diz: Deus é inquestionavelmente justo e Deus realmente ordena os eventos e as ações pecaminosas. Nessa história que nós estamos vendo, Satanás está pecando o tempo todo. Mas o tempo todo, Deus ordena esses eventos. Nós não sentamos e julgamos a consistência dessas declarações. Ambas são verdadeiras na autoridade final da palavra de Deus inerrante. Nem a gente quer sondar a soberania de Deus para emitirmos nosso julgamento. Não. Um coração regenerado, ele só olha para como Deus se revelou, para esse Deus soberano, para responder como o coração regenerado responde ao estudar Deus. Como Paulo, ao olhar tudo isso, ele diz: a profundidade dessas riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ninguém que emite um julgamento sobre Deus está fazendo isso a partir de um coração que o teme. Por isso que Paulo diz: quem és tu, homem, que a Deus replicas? Porque só o fato de um homem achar que pode julgar Deus mostra que inferno imenso de orgulho o ser humano tem, de achar que realmente ele pode se colocar numa posição acima de Deus, olhar para Deus e emitir um veredicto. Então, quando o profeta Amós fala sobre o castigo de Israel, Deus faz uma pergunta: quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Desgraça, da guerra, da invasão, como Amós está aqui, da invasão de um patógeno, de um vírus. Vê o texto, não fala de permissão, mas de algo ativo. Acontecerá alguma desgraça sem que a Deus a tenha mandado, né? Sem que Deus a tenha permitido. Quando olhamos para a destruição de Jerusalém pelo Império Babilônico, em suas lamentações, Jeremias compreende de que essa destruição
ele faz uma pergunta assim, Lamentações 3, 37, 38, quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vem tantas desgraças como as bênçãos? Então a linguagem ativa continua sendo usada em todo o livro de Lamentações. Deus é a causa do sofrimento de Judá. Lamentações 1:5. Deus infligiu dor a Judá. Lamentações 1:12. Deus entregou Judá aos seus inimigos. Lamentações 1:14. Deus pisou como num lagar. Lamentações 1:15. É Deus realizando ativamente o que ele propôs fazer, de tal maneira que em Lamentações 2:17 diz assim: o Senhor fez o que planejou, cumpriu a sua palavra que há muito tinha decretado, derrubou tudo sem piedade, permitiu que o inimigo zombasse de você, exaltou o poder dos seus adversários. Ou Lamentações 3, 43 e 44, que diz: tu te cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste-nos sem piedade, tu te escondeste atrás de uma nuvem, para que nenhuma oração chegasse até a ti. Ou Lamentações 4:11, o Senhor deu vazão total à sua ira, derramou a sua grande fúria, ele acendeu em Sião um fogo que consumiu todos os seus alicerces. Em Isaías, Deus declara abertamente que ele forma a luz e cria as trevas, faz a paz e cria a calamidade. Diz assim, Isaías 45, 6 e 7, de forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim, eu sou o Senhor e não há nenhum outro, eu formo a luz, eu crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça, eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Aqui no hebraico bara, literalmente crio o mal. Aqui não são feitas discriminações, em nenhum desses lugares ele distingue do mal em relação ao bem. Deus não diz, eu fiz tudo bom e permiti que essas coisas ruins acontecessem. Não. Ele não diz, eu promovo a paz e permito o mal. Eu formo a luz e permito as trevas. Não. Ele diz, eu, Senhor, faço todas as coisas. Não é? Eu promovo a paz e eu trago o mal. Eu formo a luz e crio as trevas. Essa é a linguagem, ela nunca se limita, essa linguagem bíblica, aos males gerais. Fala também do pecado e mal nas situações pessoais. Nós podemos mostrar muitas situações, mas alguns usam textos da Bíblia para falar exatamente o oposto que a Bíblia diz. Por exemplo, a história de José, várias vezes eu já vi as pessoas usando o texto exatamente para dizer o que ela diz o oposto. Deus permite que alguns pecados aconteçam, mas, no entanto, os dirige de tal forma que tudo sai bem. Deus só permite o pecado, mas aí depois ele dirige. Ou seja, permitir como se aquilo fosse acontecer por si só. Como nós sabemos, quando Deus decretou tudo, não existia ninguém para dizer, olha, eu queria lá no futuro, eu queria vender o meu irmão para o Egito, porque eu não gosto, não vou gostar dele. Aí Deus diz, então eu vou permitir que isso aconteça. Isso é ridículo, mas isso afasta a gente do que é central no texto. Toda a história mostra claramente que Deus não apenas se saiu bem em situações difíceis que ele não decretou, mas que ele consegue dar um jeito, apesar de tudo. É uma pessoa que consegue sair do sufoco. Não, a Bíblia diz assim, em Gênesis 50, 20, vós bem intentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem. Deus não permitiu, Deus tinha uma intenção para fazer, como se vê neste dia, conservar muita gente com vida. O que o texto mostra é que a intenção de Deus em José ser injustamente vendido como escravo era tão ativa como dos irmãos de José. Os irmãos de José tiveram uma vontade ativa, como Satanás tem uma vontade ativa em atingir Jó, mas Deus também tem uma vontade ativa. Deus intentou algo. Deus estava tanto soberanamente envolvido nas provações de José como na sua prosperidade final. Não é que nas provações, sofrimentos, venda de José, Deus não tivesse nada com isso, ele só viu que aquilo tudo ia acontecer e deixou e depois deu um jeito. Não, ele estava envolvido
e estava envolvido na prosperidade final, ou seja, no resultado. Deus estava envolvido na crucificação e no resultado da crucificação. A Bíblia diz que Deus enviou José para o Egito. Não é engraçado? Diz assim, em Gênesis 45:5, ele tinha um propósito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesem vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação de vida Deus me enviou diante de vós. Pois que Deus me enviou adiante de vós, isso é no 5. No 7, José diz de novo, Deus me enviou. Ele não diz, Deus permitiu que vocês fizessem isso. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Depois no versículo 8 ele diz de novo, assim não foste vocês que me enviaste para cá, foi Deus que me tendo posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. A linguagem ou a ideia de permissão não se encontra em qualquer parte da narrativa. Vocês fizeram e Deus permitiu. Não, Deus me enviou, Deus me trouxe para cá, Deus determinou. É isso. Por exemplo, a obstinação incrível dos filhos de Eli é atribuída ao desejo de Deus de trazer juízo sobre eles. Diz assim, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Deus decidiu que aquele era o momento da sua justiça se manifestar. Então eles não ouviram porque Deus queria trazer sobre eles aquilo. A Bíblia diz que Deus envia um espírito maligno sobre Saul para aterrorizá-lo. Não é que o espírito estava lá querendo e Deus, já que ele está querendo isso, eu vou permitir. Deus enviou. Diz assim, em 1 Samuel 16,14, e o espírito do Senhor se retirou de Saul e o atormentava um espírito mau da parte de Deus. 1 Samuel 16,14, da parte do Senhor, é o texto. E o abominável incesto de Absalão, que pegou mulheres do seu pai, construiu uma tenda diante de Jerusalém e teve relações sexuais com a mulher do seu pai para humilhar o seu pai. Deus declara a Davi que ele traria tais abominações sobre ele como um castigo. Diz assim em 2 Samuel 12, 11 e 12, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa um mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu fizeste em oculto com Betsabá, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, e perante o sol, e todos verão o que vai acontecer. Então, mais ainda, Paulo diz algo claro sobre a grande apostasia, as pessoas, a igreja visível, parte da igreja visível, acreditando na mentira. Paulo diz assim em 2 Tessalonicenses 2,11, e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que eles creiam na mentira. É isso, Deus está enviando, porque eles não amam a mentira? Então, eu vou enviar então a operação do erro para que eles creiam, para que eles abracem, para que eles chafurdem na mentira. Mas o exemplo mais claro e definitivo da agência de Deus no maior de todos os males que esse mundo já viu é a crucificação de Cristo. Ninguém pode dizer que aquilo ia acontecer e Deus resolveu permitir. Ora, quando Deus decretou que Jesus é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, não existia ninguém, não existia Satanás, não existia Pilatos, não existia fariseus, não existia mundo. Não é que aquilo ia acontecer e Deus resolveu, não vou impedir, vou tentar tirar algo bom disso. Não, quando ele é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, não existia ninguém pedindo permissão para nada. Ninguém pode dizer que aquilo ia acontecer e Deus resolveu usar porque já ia acontecer. Alguém pode questionar que o julgamento de Jesus é totalmente fake? Que quem acusou ele sabia que ele não era culpado, subornou testemunhas, queria matá-lo sabendo que ele não tinha nenhuma culpa, e foi o maior mal cometido na história da humanidade.
Todas as desgraças caídas sobre Jó só vão apontar para um Jó maior. Não é a maldade final no coração de Satanás, é a maldade final no coração dos homens, é a maldade final no coração de cada agente aqui. Foi o maior mal que já aconteceu. No entanto, Pedro diz assim, no seu primeiro sermão: de fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com os povos de Israel nessa cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Está vendo? Deus não permitiu que Jesus morresse. Deus decidiu que ele ia morrer. Deus, na verdade, criou o mundo para aquela sexta-feira. Atos 4, 24 e 28. Calvino conclui olhando para isso nas Institutas. Alguns se esforçam na aparência de vindicar a justiça de Deus de qualquer estigma, usando mentiras, recorrendo a evasão de que o mal é feito apenas com a permissão e não também pela vontade de Deus. Ele mesmo, no entanto, declara abertamente que ele faz isso repudiando toda evasão, ou seja, Deus não nos deixa um lugar para evasão. Pilatos, Herodes vocês mataram o ungido de Deus, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Então Deus provoca ações pecaminosas humanas. Se você se levantar e negar isso, ou acusar Deus de maldade por causa disso, isso não está aberto a um cristão verdadeiro e que acredita na Bíblia. Porque primeiro, essa é a verdade que a Bíblia afirma: ele é a causa última, não poderia acontecer se ele não quisesse. Segundo, a Bíblia afirma que ele é totalmente justo. Somos biblicamente levados a confessar que Deus tem um papel em trazer o mal e que, ao fazê-lo, ele mesmo é irrepreensível e santo. Nós não precisamos de forma alguma usar a linguagem da vontade permissiva simplesmente por tratarmos com isso, para tentar trazer... Deus não permitiu que aquelas coisas acontecessem com Jó. Deus queria que aquelas coisas... Você vê que quando o livro de Jó começa e os anjos se apresentam a Satanás, Deus é que pergunta a Satanás: viste o meu servo Jó? Olhaste para ele? Viste como ele é íntegro? Temos olhado cuidadosamente para os decretos de Deus e olhado para as declarações inequívocas que o livro de Jó nos aponta para isso, naquelas duas cenas no céu. E esse decreto é incondicional, imutável, exaustivo, e é definitivamente a causa de todas as coisas. Mas, por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster diz assim: desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio, santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo enquanto acontece, porém de modo que nem Deus é o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então, como Deus pode ser a causa final de tudo que acontece, até do maior mal de todos, que é o assassinato do seu filho? É a causa final, porque aquilo só pode acontecer porque esse é o seu decreto, porque essa é a sua vontade. Mesmo todas as ações e eventos que são claramente não só mais no sentido porque é uma tragédia, é um desastre, é o coronavírus, ou mesmo os atos mais vis pecaminosos, como a morte do seu filho, coisas que são mais e pecaminosas porque assim Deus diz que é, e não ser acusado de injustiça. Nós vimos como muitos usam como saída essa ideia de vontade da permissão divina, que não está em lugar nenhum. Não é? Deus decreta tudo na eternidade, e permissão, como sabemos, são eventos independentes de Deus que iam acontecer e que Deus permite que eles aconteçam e tenta dar um jeito para que aquilo não dê um resultado ruim. Mas não existe nada independente de Deus. Não é? Todos, como a gente viu Daniel dizer, ele faz o que quer com os exércitos dos céus, os anjos, as potestades e principados caídos e os homens na terra. E nós vemos no livro de Jó exatamente isso: tanto anjos bons quanto Satanás se apresentam diante de Deus aqui na cena 1 e 3. Mas vimos como essa resposta a resposta que tira Deus de causa final é totalmente antibíblica. E Deus
é inquestionavelmente justo. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que um verdadeiro filho de Deus, o homem regenerado, nunca senta para julgar Deus. Nós estudamos essas coisas e queremos estudar para poder glorificá-lo. O Filho de Deus só estuda a palavra de Deus para glorificá-lo, para ver a sua grandeza, para ver a sua sabedoria, para ver a sua perfeição. Toda pessoa que lê a Bíblia para julgar Deus não é regenerado. É por isso que quando um coração regenerado olha para essas coisas, ele diz: ó, a profundidade das riquezas. Ele nunca está naquela situação em que Paulo diz para o homem: quem és tu, homem, que a Deus julgas? Essa sempre é a atitude do coração ímpio. E a igreja visível tem muitas pessoas assim, elas julgam Deus. Se elas não gostarem, elas dizem que não podem acreditar naquele Deus, ou que aquele Deus é mau. Enfim, ela pronuncia um julgamento. Então, como nós entendemos essa questão para podermos olhar mais profundamente para essa terceira cena que vai desencadear a quarta cena na terra, na história de Jó, e aí nós vamos poder ver os longos capítulos de debates antes de Deus, depois de um grande silêncio, voltar soberanamente, falando. Nós, quando estudamos isso, não é porque nós exigimos que Deus nos dê uma resposta que satisfaça as nossas sensibilidades, entre aspas. Deus, eu estou chocado, tu vai ter que me convencer para mim não ficar chocado. Não é isso que nós fazemos como filhos de Deus. Nós nunca queremos saber as coisas, porque senão nós não vamos, se não entendermos, não vamos gostar, não vamos, e achamos que Deus tem que se curvar às nossas sensibilidades. Há maneiras de nós estudarmos as verdades bíblicas que honram a Deus, e há maneiras que desonram Deus, e nós temos que ter cuidado. Nós podemos querer conhecer mais dessas coisas de uma maneira que nos leve a uma mais profunda adoração, e podemos querer de uma maneira diabólica. Por exemplo, quando o anjo chegou e falou as coisas com Maria, Maria não entendeu. Maria perguntou assim: mas como é que isso pode ser? Eu sou virgem. Como é que pode assim eu dar à luz a um filho? Esse desejo de Maria não era um desejo de questionar para emitir seu julgamento. Então houve uma resposta. A resposta foi assim: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá como uma sombra. Você entende? Você acha que Maria entendeu o que ia acontecer? Não é. Ela disse, ela começou a cantar a Deus. Maravilha. Você vê que o questionamento de Maria era só um desejo de entender como Deus faria aquilo. E a resposta mostrou a Maria que esse Deus é grande, imenso. A resposta de Maria é como quem Paulo dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria. Quem entendeu a mente do Senhor? Quem pode entender que essa coisa, que o Espírito Santo vai descer sobre mim como uma sombra e eu vou conceber? Não entendo isso. Na mesma história, Zacarias questiona o anjo que diz para ele que ele vai ter um filho. Só que Zacarias, ele questiona o anjo exatamente dessa maneira, para julgar. Como assim vai acontecer isso? Eu sou velho, Isabel é velha, eu acho. Ele quer julgar para dar um veredicto. O anjo diz o quê? Eu assisto na presença de Deus. Como assim? Você quer ver se isso é verdade ou mentira? Por causa disso, você vai ficar mudo até tudo isso se cumprir. Você vê, a pergunta de Maria, como isso vai acontecer? Teve uma resposta, porque a resposta, o desejo dela era ver a grandeza de Deus, e ela expressa. O cântico de Maria é um dos cânticos de adoração mais sublimes da Bíblia. Já Zacarias não, ele queria ver se aquilo ali era convincente para ele, se ele ia poder dar o veredicto dele, e isso é óbvio que estava subentendendo que o anjo podia estar mentindo, ou que Deus podia estar falando coisas que não se encaixariam na grande sabedoria de Zacarias. Então a resposta que a Escritura traz pode ser resumida em duas partes. Embora Deus seja a causa final de todas as coisas, até do mal, e o mal final, e o mal maior, que é a morte do seu filho, ele nunca é a causa eficiente ou a causa próxima do mal. E essa causa próxima e eficiente do mal jamais faz isso para agradar a Deus. Satanás não vai tocar em Jó porque ele quer realmente que Deus seja glorificado. Em segundo lugar, a Bíblia sempre considera apenas a causa eficiente do mal como responsável ou censurável pelo mal.
Porque a causa eficiente do mal, ela tem um propósito mau. Então olhe para a palavra de Deus. Deus diz que a Assíria era a vara da minha ira. Se nós olharmos para Isaías 10, a gente vai ver que Deus condena o seu povo. Ele diz: eu vou castigar vocês, e a Síria será a vara da minha ira. Ele diz: que farão vocês no dia do castigo, quando a destruição vier de algum lugar distante? Atrás de quem vocês correrão em busca de ajuda? Onde deixarão todas as suas riquezas? Nada poderão fazer, a não ser encolher-se entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Apesar disso tudo, a ira divina não se desviou, sua mão vai continuar erguida contra vocês. No versículo 6, a Bíblia nos diz que Deus é que vai executar o castigo contra a impiedade de Israel, e fará isso enviando os assírios. Diz assim: eu os envio à Assíria contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo, para arrancar-lhe os bens e para pisoteá-los e matá-los nas ruas, nas lamas da rua. Isaías 10, 6, foi isso que os assírios fizeram. Deus enviará a Síria, que vai devastar Israel, vai levar prisioneiros, vai matar grande parte das pessoas, vai roubar os seus bens. Mas se olharmos o verso 5, a gente vai ver que Deus também pronuncia um julgamento sobre a Síria e diz: ai dos assírios, a vara do meu furor, em cujas mãos está o bastão da minha ira. Ele está fazendo isso. Deus chega a se referir à Síria como um objeto inanimado, como uma vara na mão que alguém bate. A Síria é uma vara na minha mão, a vara da ira de Deus. Você poderia dizer: como Deus pode ser justo em enviar os assírios como juízo, como a vara das suas mãos, e depois dizer que vai punir os assírios pelo que eles vão fazer? Deus não apenas permitiu, você vê, que os assírios fossem para Israel. Ele diz: eu envio, ele é a vara da minha mão, ele é o meu julgamento. Como a morte, por exemplo. Deus não permite que a gente morra, né? O salário do pecado é a morte, porque quem paga o salário é Deus. Não é que uma coisa chamada morte existia e Deus pensou: vou permitir. Não, a morte existe porque Ele decretou, e a morte chega a nós no momento em que Ele decreta. Ele diz: eu os envio contra uma nação ímpia, contra um povo que me enfurece, para saqueá-lo, para arrancar-lhe os bens e para pisoteá-los como a lama das ruas. Isaías 10, 6. A questão está no conceito de causalidade final versus causalidade eficiente. Deus claramente é a causa final da destruição de Israel. Israel vai ser destruído porque Deus decretou. E decretou fazer isso através da Assíria. E os assírios são a vara da ira de Deus na mão de Deus. Contudo, a causa eficiente são os assírios. Deus é a causa final. Então, junto com isso, a ordenação soberana de Deus do juízo sobre Israel através da Assíria não coagiu a Assíria a fazer isso, não obrigou. Isso era o que a Assíria fazia o tempo todo. Os assírios não eram um pessoal que estava plantando alface, vivendo em paz e harmonia, e de repente Deus fez essas pessoas pacíficas, não pecadoras, ficarem orgulhosas e cheias de ambição e foram atrás de Israel. Não é isso que aconteceu. E eles agiram com livre agência. E essa é a diferença fundamental sobre a ideia de livre-arbítrio. Livre agência é seguir as inclinações do seu próprio coração. Por isso que Calvino e Lutero preferiram usar livre agência. Arbítrio parece que você pode ir contra a sua própria natureza. Isso não faz nenhum sentido. O leão, ele sempre age, apesar de ele sempre querer carne, mas ele nunca é imposto por algo lá de fora dele para comer carne. Ele é livre para comer capim, mas ele não come capim porque a natureza dele quer carne. A livre agência é a sua inclinação para agir como o seu coração é. O homem é escravo do pecado, você vê, mas ele tem livre agência. Ele não é obrigado a pecar. O diabo não obriga o homem a pecar. O homem: eu odeio o pecado, eu odeio a escuridão, eu não tenho prazer no pecado, mas eu sou obrigado a pecar porque está essa pessoa com essa arma espiritual na minha cabeça, me obrigando a pecar. Não. O homem peca porque ele quer. Ele segue a inclinação do seu coração, ele tem livre agência, apesar de a sua vontade ser escravizada pelo pecado, ou seja, a sua natureza é escravizada. Então a razão pela qual eles queriam destruir Israel não era a mesma pela qual Deus queria. Deus ia destruir Israel,
E Deus ia fazer isso por causa do pecado de Israel, por causa da injustiça de Israel, por causa da idolatria de Israel, por causa da desonra do nome de Deus em Israel. Já os assírios, eles queriam destruir Israel também, mas a intenção deles não tem nenhuma relação com a intenção de Deus. Isaías continua no versículo 7, mas não é o que eles, os assírios, pretendem, não é o que tem planejado, antes o seu propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Os assírios iam destruindo várias nações, e o texto vai dizer que eles faziam isso por orgulho, para mostrar que eles eram fortes, que eles eram capazes, que eles eram poderosos. A Assíria não pretende destruir Israel para punir a injustiça, a idolatria, porque Deus não é glorificado, porque o mal está inserido, e porque eles são totalmente dedicados à glória de Deus. Não tem nada a ver com isso. Eles só estão seguindo o orgulho, a ânsia de poder, a cobiça pelo dinheiro, escravizando povos. Eles vêm fazendo isso. De forma nenhuma algo assim está no coração dos assírios. Os motivos dos assírios são claros. Isaías 10, 7, 8 diz: mas não é o que eles pretendem, não é o que eles têm planejado. Antes, o propósito é destruir e dar fim a muitas nações. Eles dizem: os nossos comandantes não são todos reis? Eles perguntam. Então a intenção da Assíria ao destruir Israel era arrogância. Nós somos fortes, nós somos poderosos, nós tomamos as nações que nós quisermos, nós tomamos o dinheiro que nós quisermos, ninguém pode nos resistir. Então Deus ordena o mal e a destruição de Israel e vai usar a Assíria como a vara da sua mão. Apesar disso, a Assíria deseja destruir Israel por pura maldade, para satisfazer seu grande orgulho, saciar sua sede de sangue. E o propósito de Deus em sua ordenação é o bem, é punir o mal, é salvar um remanescente, trazer juízo, fazer justiça. Então a Assíria se torna a causa eficiente disso, porque os desejos dos assírios eram pecaminosos, diabólicos. E por isso eles são responsáveis pelos seus pecados, porque eles tinham livre agência, eles seguiram as inclinações dos seus corações. Deus é a causa suprema, Deus é a causa final do mal que vai acontecer em Israel, da destruição. Mas porque os propósitos de Deus em ordenar o mal eram totalmente justos. É por causa do pecado, é por causa da injustiça, é por causa da sua santidade. Ou seja, porque Deus ordenou o mal para um bem, para a glória do seu nome, para a manifestação da justiça. Você vê, ele não é a causa exigível do pecado. Essa realidade se repete por toda a Bíblia. Em 2 Samuel 24 fala sobre o pecado de Davi em fazer um censo em Israel. Nosso tempo está acabando, né? Nós sabemos que o que Davi fez foi pecaminoso, por várias razões. O próprio Davi não tenta disfarçar que o que ele fez é pecaminoso. Em primeiro lugar, Davi diz assim: depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que me perdoes o pecado do teu servo, porque eu cometi uma grande loucura. 2 Samuel 24, 10. O próprio Davi, depois de contar ao povo, falou: meu Deus, eu pequei contra ti. Ele sentiu peso. Então fica evidente que esse ato de Davi estava ligado ao orgulho do seu coração. Davi, a primeira coisa que ele faz é admitir: foi orgulho, foi porque eu me achei o cara, foi porque em vez de achar, olha, eu só era um pastor e Deus me fez rei, todas as vitórias vieram da mão de Deus, eu comecei a acreditar que elas vieram das minhas capacidades, do meu exército, do meu poder. Eu fui totalmente orgulhoso, eu contei por orgulho. Ele estava tomando para si e desfrutando a glória da nação sobre a qual Deus fizera ele. O que Davi estava dizendo era o seguinte: olha que exército maravilhoso eu tenho, olha como eu treinei bem o meu exército, olha quantos milhares de milhares eu tenho sobre o meu comando, olha como eu invado as nações, olha como eu ganho as guerras. E ele estava fazendo exatamente o que Nabucodonosor fez, não é, Davi? Nabucodonosor disse: olha a grande Babilônia que eu construí com a minha sabedoria, com o meu conhecimento. E Deus disse: por causa disso você vai comer capim com os bois, porque você não construiu a Babilônia, eu coloquei você aí, não é? Então nós sabemos que Davi fez, foi totalmente pecaminoso, mas só porque o próprio Deus declara. Não só porque Deus declara, o próprio Davi disse que sofreu do seu orgulho, mas Deus responde enviando uma peste sobre a nação, resultando na morte de 70 mil pessoas, 70 mil homens saudáveis no mesmo dia.
Nós, quando pensamos em quanto um vírus pode matar, você vê, matou no Brasil tantos, milhares, num dia só, 70 mil pessoas saudáveis, fortes e poderosas morreram por causa do pecado de Davi. A Bíblia diz assim, 2 Samuel 24:15. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70 mil homens do povo de Dan a Berseba. 70 mil pessoas num dia só, 70 mil homens de guerra, saudáveis, os mais saudáveis da nação. Mas o que faz todo esse acontecimento nos surpreender é o verso inicial da narrativa, porque em 2 Samuel 24:1 diz: mais uma vez irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então Davi confessou que esse era um pecado dele, que ele fez por orgulho. Havia uma livre agência, nada externo impulsionou Davi a contar ao povo, a não ser o seu próprio orgulho. Mas, no entanto, lá está que Deus incitou Davi a fazer o recenseamento. O relato paralelo desse texto é 1 Crônicas 1:21 e diz: Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer o recenseamento entre o povo. Não é engraçado? O texto diz que Deus incitou ele a contar. No texto correlato, diz que Satanás incitou Davi. Tudo fica ainda mais interessante. Deus e Satanás são colocados em paralelo nesses fatos. O autor de Samuel disse que Deus incitou Davi a contar, a fazer o censo. Ou seja, Deus é a causa final do ato, decretando que ele deveria ocorrer. Satanás é a causa próxima, é um instrumento que é usado por Deus para agitar esse mal. Que mal? O orgulho. Davi diz: eu pequei por orgulho, mas fica evidente que quem incitou o orgulho, você é o cara, você é o rei, você matou gigante, você é um grande guerreiro, você tem um grande exército, você construiu o seu nome, você construiu o seu status, o mundo te respeita, por causa da sua sabedoria. Satanás incitou Davi. Satanás incitou como? Incitando o orgulho de Davi. E Davi, então Deus é a causa final porque ele decretou aquilo. Satanás é a causa próxima e instrumento que é usado por Deus para agitar o mal, agitar o orgulho no coração de Davi, que já estava lá. Ninguém põe o orgulho em Davi. Davi é a causa eficiente, tendo por seu orgulho levado a cabo, de acordo com a própria inclinação pecaminosa do seu coração, a ação, sendo culpado por ela. Satanás é culpado como causa instrumental, porque ele estava incitando o coração de Davi ao orgulho, porque é o que ele faz. O que ele faz é ser o tentador. E ele faz isso por puro ódio a Deus. Davi é a causa eficiente, porque o que foi agitado nele é o orgulho que já estava nele. É a maldade que já estava nele, não veio de nenhum lugar. Ele seguiu as inclinações do seu coração ao fazer aquilo. Então Davi era culpado. Por causa da culpa de Davi, 70 mil pessoas morreram. E ele tinha que enfrentar as consequências da sua culpa. Certamente Satanás é culpado e também vai responder, porque não só todos os homens vão responder claramente por tudo que fizeram durante toda a sua vida, justamente no juízo, mas Satanás também. Então, embora seja claro que Deus é a causa final do mal, ele não permitiu isso. Ele não só permite que Satanás, mas uma vez mais, irou-se o Senhor contra Israel, e para punir Israel por causa do seu pecado, incitou Davi a contar ao povo. O instrumento disso foi Satanás, que incitou o orgulho no coração de Davi. E Davi, em sua livre agência, ou seja, sem nenhuma inclinação vinda de fora, o orgulho dele mesmo impulsionou ele a contar. Incitou Davi contra o povo de Israel, levando a fazer um censo de Israel e de Judá, 2 Samuel 24:11. O texto não permite, de modo algum, você dizer que Deus fez algo mal. Deus queria punir Israel pelo seu pecado, pelo abandono da verdade, pela sua idolatria. E Satanás não foi movido por nenhum desejo santo, e nem Davi.
Os motivos de Deus são inteiramente justos, santos, no que pretende ordenar ao decretar um mal. Sua ira contra Israel era por causa do pecado. E odiar o pecado é parte da perfeição de Deus. Ele odeia o pecado e ele pune o pecado. Ele pune o pecado até quando ele viu o pecado no objeto do seu amor infinito, que é o seu filho. Sua ira contra Israel era por causa do seu pecado. O juiz de toda a terra não fará justiça, como Abraão diz. E Paulo diz assim, em Romanos 3, 5, 6: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Que Deus está errado em nos punir? Seja como for. Deus pode nos punir como mundo, através de pragas, desastres. Ele pode punir cada homem com a morte, mas como a morte vai chegar? Pode chegar naturalmente, pode chegar porque outra pessoa me mata, pode chegar de qualquer jeito. Enfim, nós podíamos ficar aqui descrevendo mil coisas. Paulo diz: e se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Seja lá como for. A Bíblia diz em Romanos 1: Deus entregou os homens aos desejos perversos do seu coração. Ele está mostrando a sua justiça. E se a nossa injustiça for a causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Romanos 3, 5 e 6. Satanás é culpado, porque o desejo motivador de Satanás sempre é arruinar o povo de Deus. Ele queria arruinar Davi, ele queria destruir Davi, e é o que impulsionou ele a incitar o orgulho no coração de Davi. Ele queria que Jó negasse a Deus, que Jó dissesse, blasfemasse contra Deus. Essa era toda a motivação de Satanás, uma motivação totalmente diabólica. E o desejo motivador de Davi era uma maneira de exaltar a si mesmo, de todo mundo ver: olha que grande rei, olha que grande mente, olha como ele é poderoso, olha como ele construiu o seu nome, olha como ele construiu o seu império. Era o mesmo desejo de Nabucodonosor. O desejo de Davi era mau, por isso que Davi disse: pequei grandemente contra o Senhor. Davi queria se exaltar no que ele tinha. É tão comum, né, nós acharmos que o carro que a gente tem, a casa que a gente tem, a roupa que a gente tem, de alguma maneira a gente conseguiu aquilo, a gente construiu aquilo. A gente facilmente faz a mesma coisa que Davi fez dentro da nossa pequenez, né? A gente não tem um império, a gente tem uma casa, né? A gente às vezes nem tem a casa, a gente tem um carro, a gente tem, sei lá, um diplominha pregado na parede, e a gente acha: olha como eu sou maravilhoso. É a mesma coisa, não é? E desejos maus nos dois agentes, em Satanás e em Davi, é que impulsionaram eles. Eles são a causa exigível e próxima desse mal. Mas para não nos estendermos, já que nós temos que terminar e semana que vem finalmente entrar na quarta cena, olhe para a conspiração e o assassinato do Filho de Deus. Nos é dito em Atos: homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 22 e 23. Depois em Atos 4, 27 e 28 diz: porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado para que se havia de fazer. Não há qualquer sombra de dúvida que Pôncio Pilatos, Herodes, o Sinédrio, os gentios e o povo de Israel eram culpados, e são culpados. Judas é culpado. Jesus diz: ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Todos eles são culpados. De maneira direta, Pedro diz isso a todos eles: prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Atos 2, 23. Ou, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez o Senhor e Cristo. Inexoravelmente é fato de que Pilatos, Herodes, os judeus, os gentios, foram aqueles que Deus colocou para fazer o que sua mão tinha determinado.
A morte do seu filho. Não é que a morte de Jesus ia acontecer e Deus pensou, posso usar isso para o bem, quem sabe eu não dou um jeito disso salvar alguém. Não. Todo plano de salvação, antes de Deus criar o mundo, era o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Então, ele determinou. Se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Então aqui nós vemos de novo na pior maldade que esse mundo já viu, o universo já viu. Deus é a causa última e final da morte do seu filho. Por fim, Jesus só morreu porque Deus decretou que ele morresse. Jesus só morreu porque essa era a vontade do Pai. Jesus, orando, vai dizer, faça a tua vontade. Então ele foi morrer. Então ele tomou o cálice, predestinando todos os eventos que levaram a ocorrer a história, garantindo que ela infalivelmente acontecesse. Jesus foi morto antes da fundação do mundo, na mente de Deus. E os judeus foram a causa próxima. Como? Eles incitaram, eles mentiram, eles inventaram testemunhas falsas, eles fizeram um julgamento fake, eles contaram para Pilatos que Jesus queria tomar o Império Romano, eles sabiam que tudo isso era mentira. Eles foram a causa próxima para crucificar Cristo por crimes que Jesus jamais cometeu. E Pilatos, Herodes e todos os outros homens ímpios foram o que? A causa eficiente. Chicotearam, ordenaram a morte. Os judeus são totalmente responsabilizados como causa próxima, como o próprio Pedro diz, vocês crucificaram Jesus, vocês pregaram Jesus na cruz, usando a mão dos ímpios. Mas os romanos não eram menos culpados. E, no entanto, Deus é que decretou todas essas coisas que envolveu os pecados mais terríveis que já aconteceram contra o seu filho, porque a intenção de todos os envolvidos é má e maligna. Mas o propósito e a razão pela qual Deus decretou a morte do seu filho é a sua glória infinita e a manifestação disso eternamente, exaltando Cristo, fazendo dele para muitos aquilo que ele é para o Pai por toda a eternidade. Então Judas, Herodes, Pilatos, os judeus conspiraram para matar Jesus por razões próprias. Nenhum deles queria fazer de Jesus o cântico dos céus. Vamos matar Jesus porque lá na eternidade vão cantar, este é o cordeiro que foi morto. Não. Essa certamente é o propósito do Pai. Mas a deles, eles conspiraram para matar Jesus por razões próprias. Ou seja, por livre agência, razões internas, como o orgulho de Davi. Deus decretou o mal da cruz pelo bem, de tal maneira que a Bíblia diz assim, Jesus olhando para a alegria que lhe estava proposta, ou seja, o propósito do Pai, ele suportou, ele viu o propósito maravilhoso do Pai, a salvação da igreja, que vai mostrar a multiforme sabedoria de Deus, a sua graça infinita, vai mostrar tudo que Deus é perfeitamente em Cristo para sempre. Sua glória em seu Filho, que nós cantaremos eternamente. Portanto, o ponto claro é que Deus pode ser a causa final de tudo o que acontece, até do pior mal que aconteceu, a morte do seu Filho, e ainda não incorrer em qualquer culpa que justamente pertence e é punida na causa eficiente e na causa próxima. Deus nunca é a causa eficiente do mal. Tudo que Deus faz é a partir da sua santidade e do seu propósito glorioso em sua sabedoria infinita para manifestar a sua glória e para o bem de tudo que ele faz. Ele sempre ordena e decreta o mal por propósitos santos, justos e bons. Deus não decreta essas ações como pecado, mas pelo bem que ele decretou através delas. Jonathan Edwards então coloca perfeitamente isso assim. É coerente falar que Deus decretou todas as ações dos homens, sim, cada ação que é pecaminosa, e cada circunstância envolvendo essas ações, que Deus predetermina que elas serão como são, tão pecaminosas como elas são. Ainda assim, Deus não decreta as ações que são pecaminosas como pecado, mas as decreta como boas e justas. Ao decretar uma ação pecaminosa, quero dizer, decretando-a por causa da pecaminosidade da ação. Deus as decreta por causa do bem que ele faz surgir da sua pecaminosidade. Enquanto o homem faz pelo bem que eles sentem
no mal e pelo prazer que eles sentem no mal que há neles e que há nas ações, pelo deleite que o homem tem no mal e Satanás tem no mal. Então nós podemos perguntar qual é o bem final pelo qual Deus ordena o mal. Nós sabemos, em sua última análise, que a resposta que só pode ser a sua glória. Tudo é feito por Ele, por causa dEle, para Ele. O pecador arrogante que se coloca no lugar de repreender Deus por responsabilizar aqueles que estão agindo sobre o seu decreto, é respondido para ele assim em Romanos 9,19: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? A esses Deus responde lembrando que meros cacos mortais de barro, que só merecem a sua ira infinita e que são culpados por todos os seus pecados, estão sempre acima do que eles realmente merecem. Não há nenhuma reclamação que possa vir do homem. Então Paulo responde: mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que formou, por que fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Mas se somos adoradores verdadeiros de Deus, regenerados, submissos a esse grande Deus em cujas mentes nunca passa a ideia de vir injustiça em Deus, mentes que realmente contemplaram Ele em Cristo e sabem que nele há luz e não há treva alguma, se nós somos essas pessoas, a nossa resposta sempre à soberania absoluta de Deus, que leva ao seu propósito final, vai ser a resposta do apóstolo Paulo: o que direis? O que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, todos os pecadores, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos da misericórdia, a quem, por pura graça, Ele quis mostrar a sua glória, a glória da sua graça, sendo eles nascidos vasos da ira, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem Ele também chamou. Não existe vaso de misericórdia que Ele não tenha chamado eficazmente. Ninguém pode colocar tudo isso, então, para encerrarmos, melhor do que Jonathan Edwards, que disse assim: é algo apropriado e excelente que a infinita glória de Deus resplandeça, e pela mesma razão é apropriado que o brilho da glória de Deus seja completo, isto é, que todas as partes da sua glória devam resplandecer, que cada beleza deva ser proporcionalmente fulgurante, a fim de que aquele que olha tenha uma noção adequada de Deus. Não é apropriado que uma glória deva ser excessivamente manifesta e a outra não. Assim é necessário que a aterradora majestade de Deus, sua autoridade, terrível grandeza, justiça e santidade devam ser manifestas. Mas não poderia ser assim a menos que o pecado e a condenação tivessem sido decretados, ou o fulgor da glória de Deus seria por demais imperfeito, tanto porque essas partes da glória divina não resplandeceriam tanto quanto as outras, e também porque a glória da sua bondade, amor e santidade e misericórdia seria apática sem elas. Não, elas ilustrariam de forma pobre o seu fulgor. Se não for certo que Deus deveria decretar e permitir e punir o pecado, não poderia haver nenhuma manifestação da santidade de Deus pelo ódio ao pecado, ou pela sua misericórdia, preferir a piedade, ou seja, a cruz, no lugar do pecado. Não haveria nenhuma manifestação da graça de Deus, ou verdadeira bondade, se não houvesse o pecado a ser perdoado, ou a misericórdia a ser revertida, através do sangue do seu Filho. Por mais felicidade que Ele concedesse, a sua bondade nunca seria estimada, conhecida e admirada, como o pai admira no filho, as belezas que ele vê, o filho vê no pai. Assim o mal é necessário para a felicidade maior da criatura e a perfeição da manifestação de Deus, para a qual Ele fez o mundo, porque a felicidade da criatura consiste no conhecimento de Deus, e a vida eterna é isso, né? E no senso do seu amor. E se o conhecimento dele é imperfeito, a alegria da criatura deve ser proporcionalmente imperfeita. Jonathan Edwards, concernente aos decretos divinos, nas suas obras 2.528. Então, o que a gente poderia dizer dessas coisas é
a declaração final do apóstolo Paulo sobre tudo isso, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, como insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. E assim a gente chega à cena número 4, que volta do céu, onde a gente viu essa cena entre Deus e Satanás, e volta para a terra em Jó, capítulo 2, a partir do 7b até o verso 10, que é o que nós veremos na semana que vem, a quarta cena, antes que os discursos comecem, antes que haja um grande silêncio de Deus, e vai deixar os homens falarem por muitos capítulos, até que o Deus soberano interrompa todo mundo para falar. E veremos também nessa cena 4 de que maneira isso aponta totalmente para Jesus Cristo, o verdadeiro Jó, não é? Para a qual essa história aponta. Pai, obrigado por esta manhã.